Apareceu? Entrou 2 pessoas. Amém, irmãos? Tá entrando aí as pessoas aos pouquinhos. Já vou compartilhar já. Os irmãos que estão entrando aí, já estou compartilhando aqui. Hoje a live vai ser muito bom. Muito bom, muito bom. Pessoal que está entrando aí, já compartilha com os amigos. Vamos falar de um tema hoje bastante importante. Estou chamando o pessoal aqui. Você começa a convidar aí também. Tô compartilhando aqui. Começa a compartilhar. Alguns irmãos devem estar vendo aqui algumas bandeiras. É que na nossa igreja estamos no mês de missões. E os cultos estão sendo transmitidos aqui. Aí por isso que tá essas bandeiras de alguns países. E hoje a gente vai falar sobre racismo. A gente tem uma convidada muito especial, muito importante, irmã Débora. Como eu comentei nos stories que eu fiz agora há pouco, mais cedo, e que a gente vem comentando no decorrer da semana. Ela é professora de francês, ela é empresária, ela é cofundadora do Instituto Dorcas, lá no Senegal. Ela com seu esposo, sua família toda, muito bom. E ela vou estar convidando ela, eu já vi que ela foi uma das primeiras a entrar aí já. Só estou dando uma introdução para os irmãos do que vai acontecer. E a gente vai conversar um pouco, vai ter um bate-papo aqui bastante legal. A gente conseguiu elaborar algumas perguntas, alguns irmãos mandaram algumas perguntas para a gente, perguntas muito importantes, perguntas esclarecedoras, que eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo aí vão ter suas mentes abertas para entender sobre o racismo dentro da igreja. Será que existe? A gente vai debater sobre isso. E compartilha, irmãos. Compartilha para a gente alcançar o máximo de pessoas. Eu já estou compartilhando aqui. Vai ser muito bom. Estou com uma expectativa muito boa para essa live. Estou compartilhando aqui. Compartilhando. Aí, como eu tinha falado, a irmã Débora, a gente vai... Cara, tô com muito... Estou muito ansioso para essa live. Eu vou já convidá-la. Irmãos, um detalhe importante. Eu estava conversando com a irmã Débora e ela informou que, às vezes, quando ela está participando da live, quando alguém convida ela, não aparece a imagem dela, fica distorcida. Se caso acontecer de eu convidar ela e a imagem ficar distorcida, nós não conseguir ver o que é que ela me indicou fazer, que das vezes que ela fez deu certo. Eu vou derrubar a live e a gente vai iniciar uma nova live, só que ela que vai me convidar. Aí dessa forma aparecem as duas imagens, tá? Mas eu espero que não precise, que vai dar tudo certo. Tô chamando a irmã Débora. Ela mais cedo entrou. Ela foi uma das primeiras a entrar na live. Enquanto isso, vai convidando o pessoal. Vai compartilhando. Pra gente alcançar o máximo de pessoas. Tô só no aguardo aqui da irmã Débora. Tô chamando ela aqui pra ela vir.
Olá, Cadê? Agora. tá conseguindo me ver direitinho? Tô vendo perfeitamente, tudo certo. Olha que maravilha! Perfeito. Deu certo. O pessoal aí está conseguindo ver a gente, ouvir direitinho. Comenta aí, por favor, tá tudo certo? O áudio, a imagem. Eu tô bem enquadrada, você tá conseguindo me ver direito? Sim, sim, sim. Perfeito. Que bom, deu tudo certo. Mas eu tinha comentado com o pessoal aqui, aquele que você me explicou, que às vezes quando você está participando de uma live, É, sua imagem fica embaçada, né? Fica distorcida. isso. Mas você também tá conseguindo me ouvir bem, o áudio tá Sim, legal? sim, sim. Sim, tá perfeito. Beleza. Que bom, que bom. Eu logo antes estava dando uma introdução, explicando o pessoal o que vai ser a live de hoje, como vai ser, dando uma introduçãozinha. E antes de tudo, Débora, eu gostaria que você se apresentasse. Antes mesmo de dizer isso, eu quero agradecer o convite, né, que você aceitou. Aí eu estava super ansioso por esse momento, comentando com o pessoal que a gente estava na organização, as perguntas, vamos preparar as perguntas, mandar para ela, a gente vendo as suas redes sociais, os vídeos que você tem compartilhado para a gente poder conhecer mais sobre você e sobre o seu projeto e tudo. E foram dias bastante ansiosos para chegar no momento de hoje. E queria lhe agradecer e gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí que não lhe conhecem, quem é você, o que você faz. Tranquilo. Então, eu queria começar dizendo que é uma honra estar aqui participando desse encontro com você. Eu já morei em Camaragibe, né? Eita! Eu já morei em Camaragibe e, assim, faz parte da minha vida, faz parte da minha história. E eu sou de Bom, Recife, para quem não sabe, ou quem ainda não tinha percebido pelo sotaque. Então é isso. Obrigada pelo convite. E o que você já tinha começado a falar, eu estava acompanhando. Eu moro no Senegal, gente, desde 2014. Eu cheguei aqui com a minha família. Eu sou casada, então eu vim com meu marido. O nome dele é Carlinhos. E a gente veio com nossos filhos. O nosso filho mais velho, ele tem 20 anos, então ele já terminou os estudos aqui, ele terminou o ensino médio aqui, e ele voltou para o Brasil. Ele hoje está trabalhando, fazendo faculdade no Brasil, né, para poder concluir os estudos. E hoje a gente tem um filho que resta, é o Carlinhos Filho, ele tem 15 anos, e ele, por enquanto, ainda está aqui debaixo da asa. é, Nós viemos para cá em 2014, né? Como eu disse, então a gente tem 6 anos morando aqui no Senegal e nós somos cristãos, nós somos membros da Igreja Metodista e nós aqui desenvolvemos um trabalho social. A gente desenvolve um trabalho ligado à área de educação. Então, o meu marido, ele começou dando aula de informática para jovens e ele foi aprofundando e arredondando esse currículo até que se tornou um curso que dura um ano e que é de formação técnica. Então, a gente forma jovens como técnicos de informática. Isso aconteceu porque depois de um tempo aqui, primeiro a gente chegou para passar um tempo entendendo quais eram as situações, né, quais eram as necessidades antes da gente começar a trabalhar e fazer um monte de coisa. A gente chegou aqui, a gente sentiu, a gente conheceu as pessoas e a gente foi entendendo de que forma a gente poderia servi-las. Então a gente percebeu que do final do ensino médio até os jovens entrarem na faculdade existe um gargalo muito grande. Então, não são todos os jovens que terminam a escola que conseguem entrar ou permanecer na faculdade. Muitos deles ficam desempregados, subempregados e formam uma massa aí de jovens que estão sendo mal aproveitados, porque eles são inteligentes, eles têm uma boa formação, eles têm ensino médio, uhum. e os trabalhos que eles desempenhavam não correspondiam à formação deles. Então, a gente está oferecendo essa alternativa, né, esse caminho do meio, para os jovens poderem trabalhar na área e ter dignidade, sustentar as famílias deles, enfim, é isso que a gente faz. Eu, do meu lado, eu sou professora de francês, então eu comecei dando aula de alfabetização para mulheres aqui em francês, e hoje eu dou aula para estrangeiros, dou aula de francês para estrangeiros, inclusive dou curso online. Quem quiser depois pode falar comigo para gente combinar e Ah, fazer um fica a dica orçamento. aí. E tudo que a gente arrecada através desse trabalho é reutilizado, reaproveitado nos nossos projetos. Então, tudo é voltado para a área da educação. Hoje, o que a gente está vivendo, o nosso maior desafio
é que agora a gente resolveu partir para a educação infantil. Então, paralelamente a tudo isso, né, a gente já formou mais de 100 jovens, e inclusive a gente tem alguns deles que já se tornaram professores, tem um deles que é professor no nosso instituto. A gente agora começou a construir uma escola numa cidade que fica mais ou menos 1 hora e meia daqui da capital, onde a gente mora, e essa escola vai ter capacidade para 400 crianças. Que bênção. Então, a gente agora está entrando nessa nova seara, que é a educação infantil. A gente tem fé em Deus de que essa escola vai ser concluída ainda esse ano. A gente Amém. teve aí, ficou um pouquinho atrapalhado aí com a história do Covid e tal, mas a gente continua trabalhando, levantando recursos e crendo que a gente vai conseguir, daqui para o final do ano, ter essa escola inaugurada. Então Amém. é Em isso que a nome de gente Jesus. faz. É isso que a É, gente faz. Resumindo, e perto assim do finalzinho, eu vou estar pedindo para você estar compartilhando depois o site do projeto, tudinho que eu vi o sim. site, assistir os vídeos, é muito emocionante, é muito lindo o projeto, pessoal. E para a gente já dar início, né, no tema da nossa conversa de hoje, que é sobre racismo. A gente vem em decorrer desses meses, né? Esse assunto está sendo bastante comentado, tá sendo bastante discutido por as causas que vêm ocorrendo. Mas trazendo para o foco que a gente quer falar, que é a relação entre o racismo e a igreja hoje, né? E a primeira pergunta é: a instituição igreja, ela pode-se dizer que ela é racista? Então, a igreja ela reflete a sociedade, né? A igreja ela nunca pode ser levada em consideração de uma forma dissociada da sociedade na qual ela está inserida. Então, assim, com todas as suas coisas boas, com todas as suas mazelas, ela vai tender a reproduzir o que acontece com a sociedade. Então, levando em consideração que o Brasil é uma sociedade racista, a gente pode dizer que a igreja, em maior ou menor grau, dependendo de vários fatores, ela vai tender a reproduzir, sim, o racismo que é visto na sociedade. Então, é uma coisa que, infelizmente, existe. Existe, né? E muitas vezes tem sido maquiado, né? Tem sido encoberto de uma forma muito sutil que às vezes a gente não percebe, a gente fica naquilo, será que é mesmo? Ou não, ou eu tô pensando errado, né? Mas infelizmente é dessa forma, muito sutilmente, quando a gente menos espera, comentários ou alguns atos, né, que a gente fala assim, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Exatamente. O Exatamente. que que acontece? As formas de manifestação do racismo no Brasil, elas são um pouco difíceis de identificar, porque a gente, é, durante muito tempo, se pregou uma pretensa, como é que eu posso dizer, uma harmonia, né? Uma boa convivência entre as diferentes raças, entre principalmente brancos e negros. Então, é aquele mito da democracia racial no Brasil, que se Sim, propagou principalmente com Gilberto Freire, lá pelos anos 30, quando ele escreveu Casagrande Senzala. Então, ele é um pouco mais difícil de identificar, porque a gente não tem, por exemplo, como nos Estados Unidos, linchamentos, a gente não tem uma organização como a Ku Klux Klan, que vai lá e enforca e mata e declaradamente odeiam negros. A gente sempre vai ter essa coisa de dizer assim, ah, não, mas eu não sou racista, tenho um amigo, minha avó era negra, às vezes assim eu sou casada com, a gente tem amigo, né, negro, a gente tem negro na é, família, então a gente sempre vai acreditar nessa democracia racial, nessa pretensa. Mas o que que acontece? O racismo no Brasil ele está muito mais ligado. Essa palavra que você usou, ele é muito sutil, ele está ligado a sutilezas. É o que a gente chama de racismo estrutural. Ele permeia o inconsciente das pessoas da sociedade sem que elas percebam. Então, é o racismo que faz você olhar para uma mulher em algum lugar e você imaginar que ela é empregada doméstica, uma mulher negra. É o racismo que faz você ver um homem correndo, um homem negro correndo, e você achar que ele está fugindo porque ele assaltou alguém. Ele isso. é o racismo que faz com que uma criança negra
receba menos afeto dos professores na escola primária. Eu estava hoje, inclusive, lendo uma pesquisa sobre isso. Não é invenção da minha cabeça, eu costumo sempre dizer isso, não é invenção da minha cabeça, eu li, existem pesquisas. Então, assim, o racismo, ele permeia os nossos relacionamentos sem que a gente se dê conta. E a igreja, ela vai naturalmente reproduzir isso, sem que as pessoas necessariamente sejam hostis, né? Sejam declaradamente maldosas ou racistas. É uma coisa muito mais difícil de identificar e, por isso mesmo, muito mais difícil de combater. Isso. Você tocou no assunto da questão do estrutural, que seria até uma das próximas perguntas, então eu já vou trazer para agora, né? Porque a Estou gente adiantando. já tá, não, mas faz bastante sentido. Sobre a questão do racismo estrutural dentro da igreja, dentro da instituição, como a gente comentou, né? Bem sutil. Infelizmente, a gente ainda vê hoje senhoras negras que trabalham na igreja, mas trabalha como zeladora, trabalha como faxineira, trabalha como na cozinha, né? Infelizmente ainda a gente vê esses requisitos e que as pessoas não observam, ou se observam, infelizmente passa despercebido isso, acha super natural, acha super normal e infelizmente vai se passando o tempo e nada vai mudando. Então, por que que isso acontece? A gente precisa lembrar que a escravidão no Brasil ela foi muito recente, né? Eu até eu anotei aqui porque eu não sou muito boa com número, mas eu vou trazer essa informação para você. Olha só, em 1500 o Brasil foi descoberto, né? Descoberto. 1549, a gente nem vai entrar nessa problemática, mas a gente sabe que já é um problema aí, mas tudo bem. 1549, aproximadamente, a gente tem os primeiros registros dos navios chegando com pessoas escravizadas. Então, é Sim. quando começa oficialmente a escravidão aqui no Brasil. No meio desse caminho, teve muita coisa, mas vamos pular para 1888, que foi quando houve a libertação dos escravos, né? Um papel Sim. foi assinado do dia para a noite, todas aquelas pessoas que eram escravizadas se viram livres, né? Mas sem absolutamente nenhum programa de integração à sociedade. Então, da entrada dos primeiros escravos no Brasil até 1888, quando foi a libertação, a gente teve um tempo aí de 339 anos. Sendo que, vamos continuar fazendo conta, de 1888 para cá, a gente teve somente 132 anos. Então, a gente teve, repare bem, 339 anos de escravidão para 132 anos. Se fosse para equilibrar, a gente teria que ter mais pelo menos 207 anos aí de ações do Estado para poder equilibrar essa situação. Sim. Mas nem era sobre isso que eu ia falar. Eu estou falando ainda sobre a questão do por que a gente tem tanto negro em posição de subalternidade, né? Porque foi o que você deu exemplo com mulheres, né? Então, são serventes e tal. Essas pessoas, elas são descendentes de pessoas escravizadas. Historicamente, a escravidão foi ontem, gente. A gente precisa pensar que aqui a gente está falando de o quê? 4 gerações, né? Eu conheço pessoas que dizem assim, meu bisavô foi escravo. No máximo, trisavô foi escravo. Então, a gente tem algo muito recente. E quando as pessoas foram libertas, quando essas pessoas se viram, entre aspas, livres, elas não foram alvo de nenhuma ação por parte do Estado para integrá-las economicamente, também com relação à educação. Eles viraram uma grande massa. E, para completar, ainda houve uma lei proibindo a vadiagem, né? Que pegava homens negros, principalmente, que estavam andando pela cidade sem documento e prendia. Como essas pessoas iam sair na rua para trabalhar, para procurar emprego? Então, a gente já começou com a população carcerária majoritariamente negra, por causa dessa lei de vadiagem. E como essas pessoas iam subir na vida se elas não foram alvo de um plano do governo para integrá-las? Então, essas pessoas foram as que formaram as favelas, essas pessoas foram as que começaram a ter problemas com alcoolismo, porque não tinha dinheiro para comer, cachaça era barata, então acabavam entrando nisso como forma de fuga da realidade. Foram as pessoas que começaram a ter problemas mentais e tantas e tantas e tantas outras mazelas sociais. Então, é lógico
que a gente teria naturalmente uma linha descendente com relação à qualidade de vida, educação, oportunidades e poder aquisitivo, do que outras pessoas que tiveram assegurado aí um básico, um mínimo para poder sobreviver. Então, não é de se surpreender que a gente tem esse quadro de tantos negros em posição de subalternidade de uma forma totalmente desproporcional à população brasileira, porque a população brasileira, se eu não me engano, eu vou te dizer que ela está entre 53% e 56% de negros e pardos. Mas quando a gente vai para níveis mais altos, financeiramente falando, né, economicamente, academicamente, a gente vê que essa proporção diminui muito. A gente quase não tem negros em situação mais elevada. Então, esse é um problema que a gente precisa levar em consideração em qualquer análise que a gente fizer. Isso mesmo. E hoje a gente observa que a igreja não tem tanto espaço assim de fala sobre o racismo. Assim, na sua visão, o que ocasiona isso da igreja hoje em dia não ter esse espaço para falar sobre o racismo? Então, é a reprodução desse pensamento de que existe uma democracia racial no Brasil. Então, falar sobre esse tipo de problema é constrangedor. É chato. Quando a gente começa a falar sobre isso, aí vem o branco se sente mal, porque ele diz assim, poxa, mas eu não fiz nada. Ele se sente de alguma forma acusado. E quando a gente fala em racismo, quando a gente fala em tudo isso, a gente não está falando mal dos nossos amigos e pessoas que fazem parte do nosso ciclo e contemporâneo branco, não. O que a gente está dizendo é que houve um problema no passado, que a gente precisa que todo mundo se envolva com ele. Então, é uma coisa constrangedora, é um problema, é algo que incomoda, mas eu acho que a gente chegou num ponto, claramente, eu acho que isso agora está muito claro para todo mundo. Era um assunto que já vivia em pauta em alguns círculos, né? Então, eu costumo dizer, era um assunto sempre em pauta na militância e na academia. Então, era alguma coisa que era sempre discutida, mas não era discutido pela população em geral, por mim, por você, que somos pessoas comuns. Sendo que a gente chegou num ponto, né, de toda essa convergência de acontecimentos em que ou a gente se posiciona, ou no futuro a gente vai se arrepender muito, muito. A gente vai ter muita vergonha de não ter falado sobre isso. A gente está num momento em que é imprescindível que a gente se posicione. E eu vou até ser um pouco mais dura. Eu vou dizer para você que o não se posicionar, para mim, já é um posicionamento. Sim, E vai quer dizer ter muita coisa. muita gente, exatamente, e vai ter muita gente com vergonha disso. Eu lamento muito pelas lideranças cristãs que não estão aproveitando esse momento para discutir sobre isso na igreja. A minha igreja, a igreja da qual eu sou membro, ela participou, ela promoveu um encontro, inclusive domingo passado, né, com os jovens, e eles me passaram algumas perguntas que eles tinham feito aos jovens antes do nosso encontro, né, virtual. E uma coisa Uhum. muito interessante, eles fizeram uma pergunta, assim, você já sofreu racismo? Eu vou te dizer que aproximadamente 70% das pessoas que responderam esse questionário, dos jovens que iam participar do debate, eles disseram já ter sofrido racismo. Como é que a gente tem um problema tão na ponta do nosso nariz e a gente continua enfiando a cabeça na terra como se fosse um avestruz, fingindo que nada está acontecendo? Isso não pode acontecer, isso é inadmissível. A gente está sendo conivente com o pecado. Isso. Então, a palavra que eu vou dizer, ela pode ser até considerada dura, mas a gente precisa, assim, para ontem, já passou da hora, que todas as igrejas com lideranças sérias promovam esse debate nas igrejas. Não é a questão de eu acho que é bom, eu acho que é ruim. É necessário. Sabe por quê? Porque o racismo mata. Ele está matando nossos jovens. E ele não está matando somente fisicamente. Isso é o que a gente vê, a ponta do iceberg. Mas ele está Isso. destruindo a saúde mental das pessoas. É cansativo você ter que levantar todos os dias e ter que trabalhar dobrado para você provar que tem a mesma capacidade de uma pessoa branca. Porque está impregnado o inconsciente coletivo que os negros são malandros, que eles são menos capazes intelectualmente. É tanta coisa junta.
que ou a gente se posiciona ou a gente perde o bonde da história. E eu não gostaria de fazer parte de uma igreja, e quando eu digo igreja, eu não estou falando somente da minha denominação, eu estou falando da igreja de Cristo de uma forma geral. Eu não gostaria de fazer parte de uma igreja omissa. Isso, exatamente. Eu observo que muitos líderes não queiram se posicionar, eu acho que por medo ou algo do tipo, do que vai ocasionar, porque isso é um assunto que, se for esclarecido, que se for abertamente falado, vai gerar muito debate, porque as pessoas vão ver que muitas coisas que vão ser faladas acontecem dentro da própria igreja. Entendeu? Então, assim, eu acho que muitas vezes não é melhor a gente não tocar nesse assunto, porque se a gente tocar nesse assunto, a gente vai ver que a gente está errando, que a gente comete esses erros aqui, né? Então, eu acho que eu observo assim, eu digo assim, ó, imagino que eles devem pensar, não é bom a gente discutir isso não, porque se discutir a gente vai ver que a gente que é o falho, a gente que é o todo errado dessa história, e a gente que E a comete o gente vai ter que racismo. fazer alguma coisa a respeito, né? E a gente vai ter que fazer Exatamente. alguma coisa a respeito. Deixa só eu fazer uma pausa aqui. Tá entrando um pessoal tão querido. Eu estava tão concentrada aqui falando contigo, mas tem uma galera entrando Sim. aqui muito, muito, muito querida. Pastor Jorge Emerick, Natan, Carlinhos, meu marido, meu amado, o Gana Ndiaye, Bruno. Gana, inclusive, fez uma live comigo fantástica. Ele é senegalês, ele é antropólogo e é uma pessoa fantástica, é uma referência nessa área e ele tem muita coisa para ensinar. Quem quiser depois pode até olhar na minha linha do tempo, porque esse cara, ele deu uma aula, ele é fantástico. E, bom, é isso. Desculpa só, mas eu tinha que falar Não, sobre essa não. galera que está Eu entrando aqui. observei que estavam entrando o pessoal. Eu falei, ó, esse pessoal deve ser os amigos Pessoal dela. muito querido, Exatamente. muito querido. Que bom que o pessoal tá participando desse momento importante. E já pulando para um outro assunto, a Bíblia. O que a Bíblia comenta? Ela fala sobre o racismo. Então, o que é que acontece? A Bíblia ela vai falar para a gente sobre a acepção de pessoas. Tem gente que se apropria de alguns trechos da Bíblia para usar de forma distorcida para falar que um determinado povo é amaldiçoado. Já ouvi falar aí uma teoria de que o neto de Noé, né, o Canaã, foi amaldiçoado e por isso ficou negro. Gente, isso é uma balela, isso é mentira. Isso é uma coisa tão absurda. Inclusive, lá no livro de Gênesis, quando a gente vai ver em Gênesis 10, ele fala que as nações desses descendentes se tornaram nações poderosas. Depois, lá na Bíblia, a gente vai ver que foram nações poderosas, respeitadas. A gente tem relato de muitos povos africanos na Bíblia, Isso. sendo nações economicamente poderosas, respeitadas, influentes, com um bom aparato militar. Então, isso é conversa. O que a gente tem na Bíblia é a acepção de pessoas, que pode ser usada tanto para a questão desse estranhamento, né, entre pessoas de culturas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem Jesus que conta a história do samaritano, né, que a gente diz Isso. popularmente a parábola do bom samaritano. Existia Vamos uma falar. rixa entre o povo judeu e o povo samaritano. O povo judeu se achava uma raça mais pura. Ó, aí, o Brazilian Jaguar está falando da Rainha de Sabá, exatamente. A Bíblia fala que ela era poderosíssima, né? E ela era africana. Mas, enfim, então existia uma rixa entre esses dois povos e os judeus se achavam melhor. E o que é que Jesus faz? Ele conta uma história e ele pega logo na ferida, né? Ele conta a história de um homem que foi assaltado, que foi maltratado, deixado quase morto na beira da estrada. E o que foi que aconteceu? Passou um levita, não ajudou, passou um outro religioso, não ajudou. E quem ajudou foi a terceira pessoa, que era justamente um Samaritano. samaritano. E quem fez essa pergunta para ele, né? Senhor, quem é meu próximo? Como é que eu posso saber? Foi um doutor da lei. Então, assim, Jesus ele era fantástico, ele era muito inteligente e foi justamente assim uma aula sobre preconceito, porque na história de Jesus ele mostra claramente que não existe essa coisa de fazer acepção de pessoas. Quem faz o bem é aceitável a Deus e a gente tem isso dito claramente lá em Atos também, né? Quando Pedro ele vai lá e ele chega na casa de Cornélio, que era uma pessoa que não Isso. era
que não era Judeu. judeu. Exatamente. E o Espírito Santo visita aquelas pessoas até antes que elas fossem batizadas. E nessa hora, Pedro, ele não pode dizer nada além de reconhecer que Deus não faz acepção de pessoas. Então, a gente pode Exatamente. continuar discorrendo sobre isso na Bíblia, só que nessa época não existia o racismo como a gente conhece hoje, que foi uma invenção colonial, uma desgraçada de uma invenção que surgiu com o colonialismo, que é esse sistema de poder, né, de hierarquia e de tomada de um povo por outro, baseado principalmente na cor da pele. Então, a gente vê, por exemplo, no livro de Gálatas, quando Paulo diz assim, que todos são iguais, não há judeu, Isso. não há negro, não há Tem escravo, não há grego, livre, nem né? negro não, desculpa, grego. Exatamente. E muita gente usa isso. Que coisa horrível. Muita gente se apropria dessa parte da escritura para dizer assim, gente, não vamos falar sobre racismo. Nós somos todos iguais. E eles usam justamente esse trecho da Bíblia, Sim, sim, né? Em Cristo nós somos todos iguais. os iguais. Mas o que acontece é que isso é um ideal para Deus. Ele quer que seja assim. Para Isso. Deus, nós somos todos iguais, o que não significa que aqui na Terra nós sejamos todos iguais. E aí, Exatamente. cabe a nós, filhos e filhas de Deus, né? A Bíblia diz que o mundo geme esperando pela manifestação dos filhos de Deus, que a gente se manifeste, que a gente Exato. tenha fome e sede de justiça e que, como filho de Deus, a gente promova a justiça. Com certeza. Então, a gente tem esse compromisso baseado justamente nos apropriando da própria Escritura. Exatamente. Realmente, a Bíblia ela é muito clara nisso, e eu lembro da passagem de Jesus quando ele se encontrou com a mulher samaritana, né? E os discípulos falam, mas rapaz, se ele souber com que ele está se encontrando, né? E mesmo assim, Jesus naquele momento mostrou do seu amor sem fazer acepção nenhuma. Que, Exato. que graça maravilhosa. E assim, e é um exemplo, né, para a gente ser seguido. Infelizmente, o que a gente vê hoje é justamente ao contrário, as pessoas justamente negligenciando, separando, né? Dizendo, não, você não pode, você não é digno, né? Infelizmente, é o que a gente vê hoje, principalmente também dentro das igrejas. E nessa situação que a gente vê do racismo dentro da igreja, dessa forma que a gente falou estrutural, como nós cristãos, qual a melhor forma da gente combater esse preconceito racial, principalmente dentro das nossas igrejas? O que a gente pode fazer para a gente mudar isso? A primeira coisa a fazer é a gente admitir o nosso pecado. O nosso pecado individual e o nosso pecado como povo. Porque o racismo ele está dentro de todos nós, inclusive, muitas vezes, dos próprios negros. É. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Não, eu já entendi mais ou menos. Pode falar. A gente precisa entender que nós fomos criados dentro dessa sociedade doentia. Nós fomos criados com o racismo estrutural compondo nossas mentes. Então, isso faz com que eu, mesmo sendo negra, olhe uma mulher negra com um garoto branco e ache que ela é a dele. Isso faz com que eu ainda me surpreenda quando eu vou num hospital no Brasil e seja atendido por um médico negro. Isso ainda faz com que eu me surpreenda quando eu percebo que um negro ele ocupa um cargo de diretoria numa empresa. Então, esse se espantar, isso está dentro da nossa mente. Isso é uma escravidão. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente entender o nosso racismo, né? Não é de propósito, nós não somos maus, nós não somos culpados por causa disso, é uma coisa que foi ensinada, que faz parte da nossa estrutura mental, mas a gente precisa entender isso. Outra coisa que a gente precisa fazer é definitivamente perder o medo e a vergonha de falar sobre isso. Dói o pecado quando ele é confrontado, é doloroso, não é um processo fácil, mas a gente precisa passar por isso. É necessário para que haja cura. Então, que a gente também possa
falar sobre. Eu sugiro aos nossos amigos brancos que se engajam nessa luta com a gente, nossos irmãos e irmãs em Cristo, né, que já entendem isso, que já se dão conta desse processo, eu sugiro que vocês conversem com seus amigos negros, que vocês perguntem a ele de que forma o racismo se manifesta no teu cotidiano. Qual foi a pior história que você já viveu? Me conta as suas dores. Eu acho que isso precisa ser falado. E também, se tratando de igreja, também a gente precisa criar espaços para que isso seja discutido. A liderança precisa ouvir seus membros, a gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa combater toda forma de racismo. Como eu falei, a primeira coisa é falar sobre isso, promover fóruns, promover locais seguros onde isso possa ser discutido, onde isso possa ser falado, e promover esse tipo de mudança. E, claro, sentir uma profunda indignação contra o pecado do racismo. Isso precisa estar muito arraigado nos nossos corações, para que todas as vezes que a gente vê isso, seja em outra pessoa, seja inclusive reproduzido em nós mesmos, a gente tenha um profundo nojo. Eu acho que a palavra é essa, a gente tem que ter nojo disso, a gente tem que pedir ao Espírito Santo que ele plante isso nos nossos corações para que a gente sinta aversão ao racismo. Seja ele vindo de nós mesmos, seja ele vindo de outra pessoa, a gente precisa sentir isso. A mesma aversão que Deus tem no coração dele pelo pecado e também pelo pecado do racismo, que a gente sinta também. Né? Tem uma música de Hillsong que diz assim, que traduzindo diz assim: quebranta o meu coração para o que quebranta o teu. É uma música em forma de oração. Então, assim, a gente precisa pedir a Deus que ele quebrante o nosso coração para o que quebranta o coração dele. Isso. E dessa forma a gente está abrindo caminho para a cura. Exatamente. Essa questão de falar sobre, de conversar, é muito importante. Que eu acho que a partir do momento que houver abertura para, como você falou, a questão de fóruns, de debates sobre esse assunto, muita coisa vai ser esclarecida, né? Muita coisa vai ser entendida. E assim, muita coisa, a questão da convivência vai ser diferente. As coisas vão mudar. E se nossas igrejas tomassem esse conhecimento e tivesse essa atitude, muita coisa a gente não iria acontecer mais, né? Muita coisa seria encerrado naquele momento, né? Muitos paradigmas que, como você falou, já algo que está tão impregnado na nossa mente que a gente já nasce com aquilo, que infelizmente às vezes se deixa levar, aquilo seria encerrado naquele momento, porque é como se fosse como posso usar a expressão, de liberdade, né? De esclarecimento. Exatamente. E passando aqui para um outro tópico, anotado aqui, falando da sua vida pessoal, Débora. Que situação que você já passou por ser uma mulher negra que lhe marcou até hoje, que você diga assim, rapaz, esse dia foi o fim, ou esse acontecimento? Conta para nós essa experiência. A primeira coisa que eu vou te dizer é que eu trabalhei 13 anos num banco. Eu fiquei sabendo que tu é bancário também, é isso mesmo? Eu sou bancário. Então tu é sofredor, né? A gente é da turma do sofredor. Rapaz, fala não. Eu trabalhei 13 anos num banco que você sabe que é um ambiente bem elitista, dominado por homens brancos, em sua maioria, né? Então tinha a questão do machismo e tinha a questão do racismo. Mas algumas vezes acontecia, né, de chegar cliente. Eu saí do banco para vir para cá. Então, os meus 5 últimos anos eu desempenhei a função de gerente de relacionamento. E era muito comum eu conversar com os clientes por telefone e eles não sabiam quem eu era. E eu trabalhava com uma carteira de clientes que tinha uma renda um pouquinho melhor. Era aquela classe média para alta, sabe? E era muito comum um cliente chegar no banco para resolver alguma coisa pessoalmente, eu via assinar um papel e tal, e eu usava crachá e me ver o meu nome no crachá. Agora você imagina, Débora não é um nome comum, né?
E aí dizia assim, eu queria falar com Débora, por favor. Eu dizia, pois não, sou eu. E as pessoas Na diziam sua assim, não, frente. não aconteceu uma vez, isso aconteceu várias vezes. Não, Débora, gerente. E eu dizia assim, sou eu, sou eu. Então, assim, era mais fácil para a pessoa imaginar que tinha duas Déboras, que não é um nome muito comum, do que imaginar que Que aquela você mulher que estava na frente era deles gente. poderia ser a gerente deles. Já ouvi pessoas dizendo assim, até que você é bonitinha para uma negra. Já Ah, ouvi gente dizendo, não diga que você é negra, não, menina, você não é negra, você é morena. ó pra Como aí. se negro fosse xingamento. Mas uma história assim que ficou bem marcada na minha cabeça. Ah, outra coisa, entrar em restaurante, né, com um grupo de amigos assim brancos e não Sim, ser cumprimentada pelo pessoal que estava na porta era fichinha. Eu sempre fui muito de beijar e abraçar os filhos dos meus amigos e pegar no colo e tal. Chegou um momento que eu parei. Porque quando me viam com um menininho branco, já imaginavam que eu era babá. Não sim. imaginavam que eu poderia ser amiga da família, né? Que eu poderia estar ali no círculo curtindo com todo mundo. A ginástica do racismo, o Gana está dizendo, é isso mesmo, ginástica. As pessoas fazem mais um esforço enorme para justificar os pressupostos racistas. Mas para mim a história mais emblemática foi um dia que eu estava dando uma festa de aniversário num clube que eu era sócia, a festa de aniversário do meu filho mais novo. E eu fui, levei duas filhas de uma amiga minha brancas que precisavam fazer o exame médico para poder entrar na piscina, né? Então eu recebi a mãe se juntou com os adultos lá e falei assim: ah, fica aí curtindo, que eu vou com as meninas lá no médico fazer o exame médico. Um gabinetezinho fica do lado da piscina, né? Hum? E aí, quando eu cheguei lá, a secretária do médico começou a me atender. Ela estava meio chateada, porque estava perto da hora dela ir embora. E estava meio de cara feia pro meu lado. E aí teve uma hora que ela falou assim: é você que cuida delas, né? Tipo, como se eu fosse a babá. Sim. Eu falei assim: eu estou cuidando delas porque Sobre sua é, responsabilidade, são né? filhas, são filhas da minha amiga, então a gente cuida dos filhos uns dos Sim. outros. Essa minha amiga também cuidava dos meus filhos, às vezes. Quando as crianças estavam juntas, eram todas amigas. Mas eu falei assim, mas assim, na verdade, tu tá vendo aquela festa ali? É a minha festa, eu tô dando, eu sou sócia do clube. Essas meninas são minhas convidadas. A mulher me pediu tanta desculpa, moça, desculpe, desculpe, desculpe. Mas aí eu aproveitei para dar uma lição, né? Eu falei assim, tá, mas Claro. me explica aí. Em primeiro lugar, por que que você está me pedindo desculpa? Por você achar que eu sou babá? Porque babá, eu não estou roubando, não estou matando. Eu não estaria se eu fosse babá. E em segundo lugar, me explica o que foi que fez você pensar que eu era babá. Então, eu acho que esse papel didático eu fazia. Isso. E eu às vezes perguntava para os clientes no banco também. Eu dizia assim, mas por que você achou que não era eu? E eu não ajudava. Eu fazia a pergunta e não completava a frase, não Deixava ajudava. Eu deixava a isso. pessoa morrer de vergonha, Se virar gaguejar lá para para falar. pergunta e chegar às próprias conclusões. Então, era um método meio socrático, né, de fazer com que as pessoas chegassem às próprias conclusões sozinhas, mas eu fazia isso e eu gostava. Eu confesso que eu gostava de ver as pessoas sentindo esse desconforto, porque isso leva à reflexão e eu espero que essa Exatamente. reflexão tenha servido para alguma coisa. Mas Exatamente. isso é isso aqui, ó, do que eu já É. vivi. Imagina. Você falou a questão do que você já passou no banco. Eu passei uma situação, numa confraternização que teve da empresa. O banco disponibilizou uma viagem para os funcionários. E quando a gente estava fazendo a viagem, tinha um grupo de aproximadamente 15 pessoas, que eu estava incluído, todos com a mesma camisa, tudo padronizado, com a mesma camisa do evento, que era a confraternização do fim do ano. E a gente estava no aeroporto para fazer essa viagem. E todo mundo passou pela placa, né, que detecta metais. E eu observei que tinha um rapaz na minha frente, branco, que passou, detectou o metal. Aí o rapaz que estava responsável por fazer a detecção lá disse: por favor, volte e passe de novo. Aí tá certo. Aí ele voltou e passou de novo. Foi liberado. Aí foi minha vez. Aí quando eu passei, travou. Aí eu vou voltar e vou passar de novo, que o rapaz fez isso. Aí ele disse: não. Você venha pra cá pro lado. Aí eu,
tá certo. Aí eu fui pro lado, aí ele, fica ali, tem uma marquinha ali, você vai ficar ali. Aí eu, certo. Mas por quê? Não, porque você foi escolhido aleatoriamente. Ele usou essa palavra que eu não esqueço, essa questão da aleatoriamente. Você foi escolhido aleatoriamente para passar por uma revista. Aí eu olhei assim para os meus amigos, estavam todo mundo, aí, e o rapaz que tinha passado, que tinha voltado e de novo, ele estava com a camisa padronizada. Então, não tinha como perceber que eu era uma pessoa distinta, porque estava todo mundo padronizado. Aí ele fez a minha revista, tudinho. Aí ele disse, aí eu disse, ó, eu falei para ele, você observou que a gente tá em grupo e que a gente tá vindo do mesmo evento? Todo mundo participou junto, tá? Ele, não, certo, mas é um procedimento. Aí eu, ok, tudo bem, é um procedimento, mas e o rapaz que travou, ele voltou e passou tranquilo. Ele não respondeu, mudou de assunto, aí eu fiquei lá naquela revista separado, né? Aí depois ele, não, tá liberado, não, tá certo, tá bom, obrigado. Peguei minhas coisas e saí. Mas depois eu saí comentando com meus amigos e falei, ó, tá vendo o que, é que a gente passa? Certo? E aí, aquele momento é o momento que a gente tem a oportunidade de falar para as pessoas o que a gente vive na pele, o que a gente passa, e que às vezes muita gente pensa que não é isso não, tudo que vocês passam não. Eu acho que Agora vocês tudo é generalizam racismo. muito. Eu acho que não, vocês generalizam muito, vocês fala com muita emoção a situação que foi quase nada, ou então, como eles quiserem dizer, eu acho que você interpretou errado o que ele quis dizer, eu acho que ele, tipo, sabe, pessoas querendo justificar o erro, sabe? E isso foi um dos momentos que realmente me marcou. E até hoje, eu, quando volto ou outro, tenho oportunidade, eu sempre falo da situação que ocorreu. E que é complicado para todo mundo. É cansativo. A saúde mental do povo negro é Isso, muito estragada, porque é muito cansativo você ter que estar o tempo todo em estado de alerta. exatamente. É muito cansativo. Você ser o Exatamente. tempo todo questionado, ter sua capacidade intelectual questionada. Eu estava lendo hoje uma pesquisa dizendo que um grupo fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Pegaram um grupo de advogados responsável por analisar uns processos e deram um processo exatamente igual para cada um deles, com alguns erros. Igual, o mesmo. Sendo que metade desse grupo recebeu anexo um currículo de um candidato com a foto dizendo que ele era branco, inclusive o nome era o mesmo. E a outra metade recebeu o currículo também com o mesmo nome do primeiro, sendo que com a foto de um candidato negro. E a média dada pelo grupo que interpretou o negro era nota de 1 a 5, a média foi de 3 e pouco, e a média do branco foi 4 e pouco. 1 ponto de média para uma banca avaliadora é muita coisa. E quando eles foram pedidos para explicar, eles disseram que eles acharam menos erros nos testes, né, nos papéis dados pelos brancos, e eles foram muito, muito, muito mais críticos no dos negros, porque eles já têm esse pressuposto de que o negro ele é menos capaz, então eles já vão procurando os erros. Também não é coisa tirada da minha cabeça. Quem quiser, eu tenho aqui a cópia da pesquisa, terei o maior prazer em mandar para vocês. Tudo é pesquisa científica. Nada é coisa da minha Comprovado, cabeça. tudo. Exatamente. E você tocou num assunto bastante interessante, questão dessas avaliações. A minha esposa, ela é estudante de pedagogia. E ela contou uma situação que o professor ela fez na sala, que foi o seguinte. Ele chegou na sala com os alunos e perguntou, ó, quem aqui é racista? Assim, para a sala, várias pessoas na sala, tinha negros, brancos, ninguém levantou a mão. Aí ele falou, tá certo, agora eu posso fazer um teste com vocês? Aí ele disse, pode fazer um teste. Feche os olhos. Todo mundo fechou os olhos. Agora eu vou criar uma cena e vocês vão começar a imaginar. Imagina que você está numa rua, já tarde da noite, mais ou menos umas 11 horas, essa rua está escura, só tem você. E você está andando e de repente você vê uma pessoa lá na frente vindo em sua direção. Começa a criar a imagem na sua cabeça, o professor falando enquanto todo mundo estava de olhos fechados. E quando essa pessoa está se aproximando, como você vai começar a dar características para essa pessoa que está aproximando de você? Aí, essa pessoa tem olhos azuis?
que está se aproximando a você, que você está numa rua escura, tarde da noite, está vindo uma pessoa em sua direção. Você imagina uma pessoa de olhos azuis vindo na sua direção? Você vê uma pessoa de pele branca se aproximando de você? E você, o que você espera que essa pessoa venha fazer com você? Aí, na hora, ele pediu para todo mundo abrir os olhos e falou: agora me diga como essa era a pessoa. Essa pessoa ela era negra? E todo mundo... Alguns disseram que não, ficaram calados, mas o silêncio já quis dizer tudo. E o que você imaginou que essa pessoa iria fazer com você? Aí alguns diziam, eu pensei que ele poderia me abusar, poderia me assaltar, fazer alguma coisa. Então, assim, aquela questão de já estar impregnado na mente, das pessoas, sabe? É automático. Infelizmente, as pessoas O já... racismo é estrutural, ele já faz parte Estrutural. do inconsciente coletivo. Isso, Ele faz parte de exatamente. quem nós somos e a gente precisa conscientemente combater isso. A gente Exatamente. precisa estar consciente do que ele é para quando vier à nossa mente a gente poder combater. É um Exatamente. processo que exige muito esforço, mas Muito é esforço. plenamente possível e Exatamente. desejável. Sim. Vamos lá, porque a gente está... Daqui a pouco, falta Vamos poucos lá. minutos. Uhum. O que a igreja contemporânea tem efetivamente feito para a prevenção do combate ao racismo? Pouca coisa, pouca coisa. Eu Isso. tenho visto a igreja preocupada com outras questões, e eu não vou dizer que elas não são importantes, né? Mas a igreja se sente muito mais à vontade debatendo sexualidade, debatendo tantas outras Sim. questões que são importantes. Porém, eu não vejo esse mesmo empenho para discutir o racismo. Eu sou muito grata a Deus por fazer parte de uma igreja que promove isso. A minha igreja, o meu pastor, os meus líderes, eles são envolvidos. Inclusive, a Igreja Metodista tem uma pastoral de combate ao racismo. Legal. E pelo que eu vi, a sua igreja também ela está promovendo isso. Tanto é que nós Sim, estamos aqui sim. nesse momento Estamos aqui, conversando sobre exatamente. isso, né? Mas eu acho que a gente precisa de uma maior participação da igreja. Como é que a gente, né, faz posts sobre o racismo, a gente fala sobre isso e a gente não vê uma resposta tão grande quando são outros temas. Então, a gente precisa partir do pressuposto de que isso é pecado, de que Deus não se agrada disso, de que Deus é um Deus que promove a justiça, seja em que área for, para a gente poder sentir essa indignação que nos move, né? Que faz com que a gente faça alguma coisa. Porque Exatamente. o racismo não vai acabar sozinho, a gente precisa trabalhar para que ele acabe. Precisa exatamente. É algo construtivo. Tem que sair construindo novas... E justamente essa questão dessa juventude, a gente justamente trabalhar isso, né? Para que isso venha sendo construído a cada dia. E eu observei que eu estava acompanhando as suas redes sociais e também a do seu marido. E recentemente a gente teve um caso de um pastor que eu vi até que você compartilhou. Eu ia comentar isso e eu vi que você até compartilhou nas suas redes sociais de um pastor que fez comentários racistas numa live com sua esposa, né? Não sei se as pessoas que estão assistindo chegaram a acompanhar isso. Acho que foi essa semana, foi recentemente, ontem, eu acho. Né? Foi divulgado, eu acredito que anteontem, né? Ontem, mas já tinha sido antes, não foi? Exatamente. E aí, o que você tem a comentar? Olha, isso é nojento, é horrível, é uma coisa que mexe, né? Que provoca a indignação de todo mundo. Então, eu compartilhei no meu Facebook, compartilhei no meu Instagram e, assim, a reação de indignação de todo mundo foi a mesma. Isso é um absurdo e tal, não sei o quê. Mas eu fiz um comentário, nem foi aqui, foi no Facebook. Eu falei assim, estou esperando a igreja se posicionar. Porque isso é mais comum do que se pensa. Então, eu vi muitas reações indignadas, eu vi muita gente dizendo que isso é um absurdo, mas eu vi poucas propostas de ações, eu vi poucas admissões de culpa. Gente, realmente isso é comum.
Eu já vi esse tipo de discurso de forma muito mais sutil. Gilson, bem-vindo. Um amigão, antropólogo, cheio de moral, morou aqui no Senegal. Eu já vi esse tipo de discurso inúmeras vezes, com um pouquinho mais de açúcar por cima, um pouquinho mais enfeitado, mas eu já vi. Por exemplo, fala sério, quem aqui que tá assistindo essa live nesse momento nunca presenciou ninguém associando a beleza à branquitude? Exatamente. Ouvir alguém, um ideal de beleza sendo descrito e dizendo assim, uma mulher loura, uma galega, ou não sei o que, ou um homem, do olho verde, do olho azul. Gente, o ideal de beleza no nosso inconsciente, ele é branco. Então, o que aquele homem fez foi simplesmente expressar algo que muita gente pensa, mas não fala. Ou que muita gente fala aos cochichos, não fala numa live, porque o vacilo do cara foi esse, né? Foi expor. Falou abertamente. Mas, assim, ele falou abertamente algo que a gente vive o tempo todo. Então, eu já passei pela situação de estar conversando com um amigo cristão e dizer assim, não, porque casar com uma senegalesa, né? As mulheres aqui são lindas. E ele virou para mim, a reação de nojo dele me deixou enojada. Porque a reação dele foi assim, Deus me livre. Por quê? Não. Aí eu falei assim, mas por quê? E aí quando eu confrontei, eu fui para aquela minha técnica do confronto, ele disse, não faz meu tipo, não, eu prefiro uma loura. Mas assim, na hora ele não controlou a reação dele. Então assim, aquilo ali que foi dito foi o que muita gente pensa, foi o que muita gente fala, só faz por debaixo do pano. E mais uma vez, se a igreja não se posicionar, a gente vai ter muita gente arrependida daqui a um tempo de não ter se posicionado. Porque a gente está sendo conivente com o pecado. Exatamente. Débora, pelos cálculos aqui, eu acho que falta só 2 minutinhos. E eu já queria agradecer por essa conversa, por esse bate-papo, que foi muito bom de verdade. Eu vou deixar esse tempinho para você poder compartilhar suas redes sociais, para você poder compartilhar o seu projeto e explicar um pouquinho para as pessoas que queiram entender mais todo o seu trabalho aí no Senegal. Eu vou aproveitar esse momento para ler a pergunta do meu amigo Gilson, que disse assim, é possível ser evangélico e não ser racista quando se aponta a religião do outro como sendo a personificação do mal? Isso é uma coisa que precisa ser discutida. Nós somos cristãos, nós cremos em Jesus Cristo, mas também nós cremos no respeito à fé do outro. Isso. Jesus ensinou a gente que não é pela força, é o Espírito de Deus que faz com que as pessoas venham até nós e entendam o Evangelho. Então, a gente precisa pensar em qual está sendo a nossa postura diante do mundo e diante daqueles que pensam diferente de nós. O nosso projeto é Instituto Dorcas, eu vou pedir para Carlinhos, o meu amado aqui, colocar o @ Instituto Dorcas. O nosso site é www.institutodorcas.com e vocês podem visitar, vai ser um prazer ver vocês podem se tornar parceiros, vai ser um prazer também, a gente sempre precisa, e se vocês quiserem conversar mais, podem entrar em contato comigo por direct, que eu vou ter a maior honra de conversar. Então, obrigada pelo convite. Eu te agradeço imensamente. A gente te agradece. Valeu, muito obrigado mesmo. Eu vou estar compartilhando. Vamos marcar. Eu vou estar compartilhando também na página aqui da Mocidade, também o site. Vou estar compartilhando também alguns vídeos que falam sobre o projeto, tá? Então, Débora, muito obrigado. Estou vendo aqui que falta aproximadamente 10 segundos para acabar. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Beijão. Obrigada. Tchau. Obrigado a todo mundo que participou.